Drive, Audace ou Impetus? Qual é a versão mais interessante do recém-lançado Fiat Pulse? Bom, é fato que o novo SUV aí da marca italiana, primeiro modelo desse tipo desenvolvido e produzido pela Fiat aqui no Brasil, chegou ao mercado mostrando um enorme potencial aí de uma boa aceitação. Afinal, em poucas horas, em poucos dias, a Fiat já recebeu um número muito grande de pedidos pelo modelo. Mas é fato que vale a pena a gente fazer uma análise mais aprofundada dos catálogos da novidade para ver qual que é a mais interessante, qual que entrega o melhor custo-benefício, entrega mais aí pelo dinheiro que você vai gastar. Bom, o Fiat Pulse ele chega ao mercado em 3 versões, como eu já citei aí no início do vídeo, que contemplam aí 5 catálogos, né? Porque no caso do Pulse Drive a gente também tem a opção do câmbio manual 5 marchas. Bom, começando por ela, na verdade vale a pena destacar que a cada versão a gente tem um salto em torno de R$10.000, um escalonamento aí bem interessante que a Fiat realizou, deixou aí as versões bem divididas dentro do portfólio. Então a gente tem aí o Pulse Drive com motor 1.3 Firefly e câmbio manual gravitando aí na faixa dos R$80.000. Sem dúvida, essa versão aí é o chamariz, né, para trazer os clientes aí para a gama do Fiat Pulse. Mas eu acho que a gente assim, ainda eu creio que no porte de um modelo como o Pulse, uma configuração manual ainda pode contar aí com uma participação de mercado relevante, o que já não ocorre entre os SUVs compactos, né? Então, uma categoria aí imediatamente acima do Pulse. A gente está falando de modelos como o Jeep Renegade, o Hyundai Creta, por exemplo. Nesse segmento dos SUVs compactos, o câmbio automático domina, né? Então aí, tanto é que muitas marcas ao longo dos anos deixaram aí de oferecer esse tipo de transmissão para os seus SUVs compactos nacionais, mas eu acho que um modelo com a proposta do Pulse, talvez até um catálogo manual tenha aí uma certa aceitação na hora da revenda e no mercado de usados, né? Eu acho que, de qualquer forma, é interessante a gente ter um modelo aí como o Pulse com a opção manual, por conta desse valor mais interessante, né, na faixa de 80 mil. Eu acho que só vale a pena você optar pelo Pulse manual se você gosta desse tipo de transmissão, se você não cogita migrar aí para um câmbio automático, abre mão desse tipo de transmissão para ter aí um preço mais convidativo. Aí sim, eu acho que vale a pena você optar pelo modelo. De qualquer forma, vale a pena destacar que desde a configuração de entrada, o Pulse já traz um bom nível de equipamentos, né? A gente tem os controles de tração e estabilidade, nós temos 4 bolsas infláveis, mas vale a pena destacar que o airbag lateral do Pulse ele traz uma concepção diferenciada que ele também protege a cabeça. Então, de certa forma, a gente tem um nível de proteção aí para os passageiros muito bom. A gente tem também ainda no catálogo Drive 1.3 manual as rodas de liga leve aro 16, o ar-condicionado automático digital, central multimídia com tela de 8,4 polegadas, o que é um diferencial relevante, trio elétrico, alarme, direção elétrica e a função tilt down para os retrovisores externos. Então é um pacote bem interessante. Partindo ali mais para o meio da gama, a gente tem um cenário bem complexo para analisar. No caso, as configurações Drive com câmbio automático CVT, porque nesse caso o consumidor pode escolher aí entre o motor 1.3 Firefly e o novo motor 1.0 turbo aí da família GSE, que conta também com injeção direta e um alto nível de eficiência, né? A gente tem o Pulse Drive 1.3 automático CVT custando R$ 89.990 e já o Pulse Drive na configuração Turbo 200 CVT, como é chamada, custando aí R$ 98.990. A gente está falando de uma diferença significativa em termos financeiros, mas eu acho que vale a pena sim, se for possível, se o orçamento permitir, você migrar para o Pulse Drive com motor 1.0 turbo e câmbio CVT.
Por quê? Você tem um ganho aí em termos de desempenho, de performance, graças ao motor 1.0 sobrealimentado, sem sacrificar o consumo. A gente tem médias de consumo bem equivalentes entre o Pulse Drive 1.3 CVT com o Pulse Drive 1.0 Turbo CVT. São números bem equivalentes, só que você tem um ganho aí em performance significativo no caso do Pulse Turbo. Então eu acho que vale a pena esse investimento, esse gasto extra para você ter esse retorno em eficiência energética, né? Então acho que vale a pena. Você tem aí no caso do Pulse Drive 1.3 CVT um carro mais racional, né? Para quem deseja de fato ter o menor consumo possível, abre mão de desempenho para consumir menos. Tem um tipo de consumidor que prefere isso e a Fiat está de olho nesse cliente. Claramente, por conta disso, ela preparou essa versão específica do Pulse, mas eu acho que em linhas gerais, entre os catálogos Drive com câmbio CVT, eu acho que vale a pena você gastar um pouco a mais estacionar aí na garagem de casa o modelo com o motor 1.0 turbo. Bom, partindo acima então das opções Drive, eu acho que a gente chega no catálogo mais interessante do Pulse, pelo menos na minha opinião. É o que eu recomendo no caso aqui do modelo, que seria a configuração Audace Turbo 200 CVT. Então a gente tem aí o modelo com o motor 1.0 turbo e o câmbio automático CVT, mas eu acho que a Fiat fez uma escolha ali de custo-benefício, de itens de série nessa versão muito boa, porque a gente já tem no Pulse Audace, principalmente o grande destaque, pelo menos para mim, é o pacote ADAS de assistência de condução. Então a gente tem aí, no caso do Pulse, recursos como a frenagem autônoma de emergência, né, com aí também o alerta de colisão, o assistente de permanência em faixa e a comutação automática do farol alto. São itens que colaboram muito aí, sobretudo para a segurança ativa do motorista e dos passageiros. E a gente tem ainda também no Pulse Audace recursos muito valorizados pelos consumidores, como a chave presencial, câmera de ré, o volante com revestimento de couro. Então acho que a gente tem aí recursos bem interessantes nessa configuração. E eu acho que o preço aí do Pulse Audace, hoje na casa dos R$107 mil, também é muito competitivo, em especial se a gente olhar, por exemplo, para o Volkswagen Nivus, né? Hoje o Nivus Comfortline, aí, na sua linha 2022, o modelo sequer traz a central multimídia, que eu acho um absurdo, né? Você nessa faixa de R$100 mil, o modelo não entregar nem a central multimídia. Então eu acho que nesse caso aqui a gente tem no Pulse Audace um pacote muito competitivo em termos de itens de série, e também ele combina aí o motor 1.0 turbo com câmbio CVT. Então eu acho que você tem aí nesse catálogo intermediário aí para o topo de linha a versão pelo menos mais interessante do Pulse, na minha opinião. Acima do Pulse Audace, a gente tem aí, chega no Pulse Impetus Turbo 200. Essa versão ela gravita nos R$115 mil, então a gente já tem um salto aí também considerável em relação ao Pulse Audace. Mas eu acho que, pelo menos na minha opinião, o que o Pulse Impetus adiciona nesse pacote não é algo tão relevante assim. Você deve ponderar se isso faz muita diferença para você. Eu estou falando no caso, por exemplo, da central multimídia com tela maior, né? Aí acima de 10 polegadas. A gente tem a opção do painel de instrumentos digital, rodas de liga leve, aro 17. Na verdade não é opção, esses itens são itens de série no Pulse Impetus, esses aí que eu já comentei com você. Além deles, a gente tem também o sensor de estacionamento dianteiro, a opção do teto bicolor, né? Então aí contrastante. Então a gente tem aí o Pulse completo, gravitando nos R$115 mil, trazendo principalmente aí alguns itens de estilo acima em relação à versão Audace. Como eu disse, você deve ponderar se isso é relevante para você, né? Tem gente que faz questão, por exemplo, do teto contrastante, uma central multimídia maior, então aí vale a pena você gastar um pouco mais. Mas eu acho que, em resumo, então, para a gente concluir aqui a análise,
eu acho que a versão mais indicada, mais completa, ali, mais equilibrada do Pulse, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas ela reside aí no catálogo Audace Turbo 200. Eu acho que nessa configuração o Pulse entrega aí o que ele tem de melhor, então no caso o motor 1.0 turbo, o pacote de assistência de condução, então a gente tem um carro aí muito equilibrado, seria aí a opção recomendada do modelo.